Isso aí, meus queridos. Olha só. Cara, deve ter acontecido por acaso a primeira vez que um cara percebeu a dilatação ocorrendo devido a uma mudança de temperatura. Imagina um sujeito nos primórdios da utilização de metais, ou até não precisa, podia ser uma pedra. O cara tinha duas pedras polidas lá, que ele usava no dia a dia, idênticas as pedras. Botava uma do lado da outra, do mesmo tamanho. Aí um dia ele fez uma fogueira e uma dessas pedras ficou próxima da fogueira. E aqueceu enormemente. Quando ele pegou a pedra aquecida e colocou próximo da pedra fria, ele percebeu que a pedra aquecida estava levemente maior. Comparando uma do lado da outra, ele, oh meu Deus, não são mais iguais. Nessa hora o cara percebeu que quando as coisas eram aquecidas, elas aumentavam de volume. É possível que através disso algum ser humano tenha aprendido a medir temperatura, comparando o tamanho de objetos iguais, um aquecido e outro não. Mas é possível que isso, por não ter sido documentado, tenha se perdido essa técnica ancestral de medir temperatura. Quando eu vou trabalhar com vocês as escalas termométricas, eu já vou usar algo mais atual, né? Escalas termométricas. Quais são mesmo as mais famosas escalas termométricas do mundo? Celsius, com certeza a que mais se espalhou pelo mundo. Fahrenheit, aquelas que são usadas nos países de origem anglo-saxã. Celsius. E a escala Ninja Mutante Power Plus. Kelvin. Não se excitem, eu estou desenhando apenas termômetros. Certo? Tem pessoal que se excita quando desenha esses termômetros, fiquem calmos. São termômetros idênticos, termômetros de bulbo. Nesses termômetros de bulbo tem um vaso capilar, né? Capilar porque ele é fino que nem um fio de cabelo. E ali está o bulbo. Essa substância que tem dentro do termômetro, geralmente é o mercúrio, mas poderia ser álcool, por exemplo, como é usado em termômetros infantis. Para que a criancinha, ao comer o termômetro, não se intoxique com o mercúrio. Certo? Só se intoxique com álcool, que não vai causar grandes problemas. Certo? Quantidades diminutas, né? Observe que esses termômetros estão com a substância termométrica na mesma altura, evidenciando que esses termômetros estão em equilíbrio térmico. Vou chamar de TF a temperatura em Fahrenheit, TC a temperatura em Celsius, TK a temperatura em Kelvin. Tu não vai acreditar como é que o Kelvin criou a escala dele. O Kelvin, quando criou a escala dele, ele falou assim, ó, meu corpo mede 100. Assim mesmo, ele chutou. Ele achava 100 número bonito, então ele, meu corpo, vou dizer que mede 100. A temperatura do meu corpo é 100 a partir de hoje, o Fahrenheit, esse Fahrenheit. Ele pegou um balde na casa dele, foi no quintal lá, estava levando, pegou uma pá de neve, botou no balde, botou um pouco de água, uma pitada de sal, mexeu e disse 0. E aí ele criou a escala dele. Pegou um balde com água, gelo e sal e disse que era 0. Pegou o corpo dele e disse que era 100. Então depois que ele construiu um termômetrozinho de vidro, com um fino vaso capilar ali, com alguma substância termométrica, por exemplo mercúrio, ele, depois de ter jogado o mercúrio todo para baixo, né, que nem a gente faz em casa, ele colocou em contato com o corpo dele, esperou um tempão, e aonde o líquido foi, ele escreveu 100. Depois botou o termômetro em contato com um balde com água, gelo e sal, e quando o líquidozinho desceu até um certo valor, ele foi lá e marcou 0. Depois ele fez 100 divisõezinhas e estava criado o primeiro termômetro na escala Fahrenheit. Foi o fato de ele ter tomado essas decisões toscas de chamar de 100 o corpo dele e de 0 uma mistura doentia de água, gelo e sal, que fez com que a escala Fahrenheit não se espalhasse muito pelo mundo. Se tu quisesse criar um termômetro nessa escala, tem que chamar o Fahrenheit, enfiar um termômetro nele para ver se estava 100. Pedir Fahrenheit, não tinha telefone. Fahrenheit, meu querido, quanto é que tu usou de água, gelo e sal para botar a temperatura 0 lá no teu balde? Ele teria que descrever isso para tu poder cumprir, certo? Com a ideia original do Fahrenheit. Por isso que é uma bosta essa escala. Agora, quando o Celsius foi criar a escala dele, ele teve uma ideia muito melhor. Ele sabia que qualquer cabeça de bagre poderia botar água para ferver,
Aí ele pensou, água fervendo. Ah, água fervendo eu vou chamar de 100. Por que 100, pessoal? Porque ele gostava. Se tu quiser criar uma escala hoje, que não é essa, que é 69 aqui, fica à vontade. Pode até botar teu nome na escala, não tem problema algum. Celsius disse, gelo derretendo, temperatura 0. E como tu pode botar água para ferver e gelo para derreter em qualquer lugar do mundo? Testar um termômetro em Celsius é ridículo, qualquer cozinha que faz o teste. E se tu botar gelo para derreter, botar o termômetro e não der 0, estou falando ao nível do mar, é porque o termômetro está errado. Botou água para ferver, tasca o termômetro na água fervente, não deu 100, o teu termômetro está estragado, pode mandar para o Inmetro regular, certo? Então olha só, os pontos fixos que o Celsius definiu é que tornaram essa escala a mais disseminada pelo mundo. Hoje nós sabemos que o 0 graus Celsius equivale não é duas? São duas seguidas, não são? Hoje, historicamente, nós sabemos que 100 graus Celsius são 212 graus Fahrenheit. E aí, com isso, já dá para achar a relação matemática entre a escala Fahrenheit e Celsius. Vocês devem lembrar que retas paralelas cortadas por outras retas formam segmentos que são proporcionais. Teorema de Thales, né? Isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso. Usando o teorema de Thales nesses termômetros, olha o que eu vou fazer. Esse tamanho pode ser representado por TF menos 32, dividido por o tamanho do termômetro todo entre os pontos fixos seria 212 menos 32. Como é que fica a conta nesse termômetro, por favor? Obrigado, parceiro. DC menos 0, 100 menos 0. Quando a gurizada mais jovem tem dificuldade de decorar esse processo, essa conta, um professor amigo meu comparou o termômetro com pessoas. Ele chamava isso aqui de cabeça, isso aqui de pé, e aqui no meio ele chamava de joelho. Então ele mandava a gurizada decorar a seguinte regrinha: joelho, pé, cabeça, pé. Joelho menos pé, cabeça menos pé. E ele dançava com a galera, joelho, pé, cabeça, pé. A galera nunca mais esquecia, certo? Hoje eu divido com a galera a ideia do joelho, pé, cabeça, pé, e volta e meia eu vejo o aluno fazer exercício. Ah, tá, joelho, pé, cabeça, pé. Então tu vê, mnemotécnica é uma coisa que não se discute, né, cara? Às vezes o cara grava, eu até vou ver como é que dança pra semana que vem dançar pra vocês. O joelho, pé, cabeça, pé. Agora eu preciso te contar qual foi a sacada do Kelvin para ele criar a escala dele, porque essa escala é ninja. As outras escalas nascem de chute no escuro, o Kelvin não. O Kelvin já sabia que temperatura media o grau da excitação das moléculas. Então ele filosofou. Se a coisa está aquecida, está vibrando bastante. Aí tu esfria, ela vibra menos. Aí tu esfria, ela vibra menos. Aí ele pensou, peraí, se eu continuar esfriando, chega uma hora que para de vibrar. Então ele filosoficamente percebeu que era possível que existisse uma menor temperatura imaginável na natureza. Ele queria descobrir que temperatura era essa. Na época dele não haviam refrigeradores poderosíssimos como nós temos nos laboratórios hoje, confirmando a ideia do Kelvin. Mas ele fez um estudo matemático difícil de descrever para vocês, usando gases a baixa pressão, e ele matematicamente calculou que temperatura seria essa. Qual temperatura seria essa temperatura menor possível na natureza? E o Kelvin percebeu que essa temperatura, a menor possível na natureza, era menos 273 graus Celsius. Aí ele pensou, se essa é a menor temperatura que existe, se é impossível ficar inferior a isso, se isso é o fim da temperatura, o certo era chamar de 0. Porque esse 0 é 0 de verdade. 0 Celsius. 0 Celsius só 0 na cabeça dele, né? Então esse 0 é de verdade. Cuidado, hein? Quando a gente bota grau em alguma coisa, está representando que tem chute na brincadeira. Tem mutreta. Grau, ó. O cara foi lá e deu um chute. Eu meço o 100. O Kelvin não tem grau, tá vendo? Porque não é chute, é verdadeira essa medida, né? O 0 Kelvin é 0 de verdade, não é um 0 chutado. Tá, você está dizendo que graus, 360 graus é um chute? Claro. Chegou um babaca e disse, uma volta tem 360 graus. Então meia volta é 180, um quarto de volta é 90.
Isso nasce de um babaca chutando 360 graus uma volta. Hoje a gente está tão acostumado com isso, né, que se nos falarem outra coisa a gente acha estranho. Mas o outro babaca falou que era 400 graus. Né? Dá para medir ângulo em grados. É uma unidade de ângulo. E por isso que nós físicos não gostamos dessas unidades que vêm de chute. Por isso que a gente usa o radiano para medir ângulo, que é uma maneira matematicamente honesta de medir ângulo. Depois a gente pode voltar a discutir isso. O Kelvin não queria perder o embalo dos Celsius. A escala Celsius já era a mais famosa no mundo devido aos pontos fixos bem elaborados. Então o Kelvin pensou, eu gostaria de fabricar uma escala que seja tão fácil de raciocinar e pensar como a escala Celsius, que já se disseminou pelo mundo. Então ele pensou, de menos 273 graus Celsius para chegar no 0 Celsius, subiram 273 unidades. Na minha escala eu vou fazer subir 273 unidades e por isso que 0 Celsius é 273 Kelvin. E por isso que 100 Celsius é 373 Kelvin. Agora que nós já sabemos os pontos fixos inferior e superior na escala Kelvin, dá para enriquecer a nossa fórmula matemática, por favor. TK, tá bonito, dividido, isso aí, cabeça menos pé, joelho, pé, cabeça, pé. Para ficar bonitinho, nós vamos subtrair os denominadores, vai ficar 180, vai ficar 100 e vai ficar 100 também, mostrando por que a escala Kelvin e a escala Celsius são chamadas de centígradas. Centígradas porque tem 100 divisões entre os pontos fixos. Vou pegar esses denominadores e vou dividir pelo máximo divisor comum entre eles. Assim a fórmula vai ficar na seu formato mais simplificado possível. Essa é a fórmula que vai estar presente nos vestibulares do país afora. Os vestibulares que fornecem a fórmula. Né? É importante lembrar que tem vestibular, como o ITA, que não fornece nada, nem tabela periódica. Se tu precisar daquela relação matemática, ou tu já decorou de tanto exercitar, ou tu decorou os pontos fixos. Aí tu pode criar esse sisteminha e fazer o joelho, pé, cabeça, pé na hora rapidinho e deixar a fórmula fresquinha ali. Cara, agora sim, eu quero te exemplificar os 4 problemas de termologia mais clássicos que existem. Que está entupido deles aí na tua apostila. Eu vou fazer esses 4 exemplos que acredito eu vai municiar vocês para destruir essas questões nessa nossa tarefa, nessa nossa próxima tarefa. Então vamos lá, vamos aos 4 exemplos mais clássicos de termologia. Ou termometria, uma parte da termologia.